Senador, começo te fazendo a pergunta, então, sobre essa tramitação da PEC dos precatórios, não é? Houve aí sugestões de mudança no texto, aquele texto que veio da Câmara, algumas mudanças. Mesmo assim, o presidente Pacheco não garante aí essa votação na próxima semana como quer o governo. Como é que o senhor está acompanhando essa tramitação no Senado, senador? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Diego. Bom dia, Josias. Eu não acredito que o governo consiga votar a PEC como veio da Câmara. E por que eu destaco isso? Se ele não aprova, não acredito mesmo, né? Não é chute, eu não acredito. Consequentemente, ela vai voltar para a Câmara. E é uma PEC muito, muito polêmica. Eu assisti um debate que teve no Senado com uma série de convidados, entre eles a ministra Tereza Campelo. E ela diz que, eu estou com os dados aqui, eles excluíram mais de 29 milhões de famílias, como se a pandemia tivesse terminado e que a economia tivesse tudo bem. E por que ela explica detalhadamente que, a partir desse mês, passou a existir apenas, estou pegando aqui palavras dela, o Auxílio Brasil, que atende 14,5 milhões. Porém, até outubro passado, nós atendíamos o Bolsa Família e com o auxílio de emergência, que iniciou no Senado, com 600, 400, depois virou 300, e uma parte ganhou cento e poucos reais, nós atendíamos 43,9 milhões. Então, há uma grande discordância. O relator atual, o Fernando Bezerra, faz algumas alterações, mas, para nós, mantém o eixo principal do projeto que veio da Câmara dos Deputados. Por isso, terá enormes dificuldades e é muito difícil que a Câmara consiga ainda aprovar até chegar lá e, quando chegar essa proposta, com uma rapidez que o governo quer. Olha, senador, nós estamos diante de um dilema, né? Como acontece em vários outros assuntos, não só nesse, cria-se um fato consumado e o Congresso é chamado a decidir com a corda no pescoço, né? Então, nós temos uma situação criada. A Câmara votou ontem a medida provisória que cria o Auxílio Brasil, que é o substituto do Bolsa Família. É uma medida provisória que não cria um novo programa sem dizer quanto vai ser o benefício, de onde sai o recurso. Toda essa questão financeira depende da aprovação dessa PEC dos precatórios, desse calote nas dívidas judiciais. Se o Senado não aprova, como resolver o problema do financiamento desse Auxílio Brasil, que, aliás, a medida provisória foi para os senhores também, os senhores vão ter que votar. Rejeita essa medida provisória e mantém o Bolsa Família tal como existia anteriormente, ou dá-se um jeito para financiar esse programa novo? Olha, as alternativas que, pelo menos, nós levantamos seria fortalecer o Bolsa Família. Não precisaria eles terem feito essa, que eu chamo, confusão geral que fizeram. Como você disse, já estão anunciando quanto vão pagar, mas ninguém sabe o quê. As pessoas estão indo para as filas sem saber por quê. Estão fazendo o cadastro e não sabem que o cadastro deles é só o do Bolsa Família. Devia manter o Bolsa Família, na mesma linha que foi o auxílio emergencial, que nós aprovamos de R$600, não de 400. E houve forma de pagar. Por que não manter o mesmo sistema, o mesmo critério, e fazer, inclusive, como o Supremo já decidiu, que a renda de cidadania tem que ser permanente. E é isso que nós devíamos trabalhar. Fazer agora uma aprovação de emergência para garantir o auxílio emergencial e manter o Bolsa Família, que foi considerado por 100 países o melhor programa de distribuição de renda e combate à miséria e à pobreza do mundo. Por que não ir nessa linha? Eles insistem em fazer um programa que tem uma ótica, na nossa visão, muito mais eleitoral e não resolve o problema. Olha, eu apresentei, por exemplo, nesse tal de precatório, que nós chamamos de calote, né? Calote à população, uma emenda que diz, olha, os trabalhadores não entrarão nesse calote, os aposentados não entrarão nesse calote. Rejeitaram, o relator rejeitou. E eu vejo, conversando com inúmeros senadores, que essa proposta, como está, não passa, então vai ter provavelmente um substitutivo global e vai voltar para a Câmara novamente.
Isso, é claro, a população sofre os efeitos da inflação em alta, né? A gente está vendo aí aumento de preços como um todo. O governo projeta aí nesse relatório de Fernando Bezerra R$400 para além de 2022, mas não indica a origem desses recursos. Quero entender exatamente como isso funcionaria na prática, como é que os senhores estão vislumbrando essa proposta também. Aí, só para acrescentar a pergunta do Diego, senador, seria interessante, eu entendi o seu ponto de vista. Eu queria que o senhor, com a experiência que tem de Congresso, de Senado, dissesse o que imagina que vai acontecer, porque o problema está posto, né? Então já entendi o que o senhor propõe. Agora, objetivamente, o governo não aderiu à sua proposta. Portanto, tem um fato consumado. O que é que o senhor imagina que vai acontecer? Há o risco de as pessoas ficarem sem receber o benefício? Se depender do Congresso, não. Não se preocupem que o Congresso foi o autor do projeto de R$600. O projeto nunca deixou faltar uma única votação, inclusive a PEC 10, chamada por muitos a PEC da morte, eu assim não a chamava, assegurando ao governo a possibilidade de imprimir, se for preciso, moeda para atender a situação de emergência que o país passa devido à pandemia já de mais de 600 mil mortos. O Congresso vai trabalhar na linha de construir um substitutivo, fortalecendo a ideia sempre número 1 para nós. Eu me perguntava há muito tempo, tu é contra R$400? Não, eu sou a favor de 600, mas se não der 600, nós vamos trabalhar com certeza para assegurar que pelo menos 400 sejam pagos para o povo trabalhador, que está desesperado, um povo nosso que está nas filas aí do osso, né? Nas filas do pé de galinha, nas filas até de caminhão de lixo para juntando comida nesse momento tão desesperado. Eu que falo tanto no social, dediquei toda a minha vida no parlamento, eu cheguei na Constituinte e vou com esse mandato, que é meu último, completar 40 anos de parlamento. Ora, nunca vi uma situação como essa. Acabaram com a política de salário mínimo, acabaram com o direito dos trabalhadores em grande parte, e já querem fazer outra carteira verde e amarela, que aquela nós derrubamos em parte, dizendo que vai gerar emprego. Não é tirando o direito do trabalhador e não respondendo à expectativa de fome e miséria da nossa gente que você vai tirar o país da situação triste que se encontra.